Olá pessoal, seja bem-vindo à terceira aula aqui do nosso curso. Nesta aula vamos falar um pouco sobre requisição síncrona e requisição assíncrona, sobretudo já comentando um pouco as diferenças que o modelo tradicional da web tem em aplicações web, enquanto que o modelo Ajax traz para o desenvolvimento de aplicações web. Primeiramente, pessoal, quero revisar aqui um conceito que já deve ser familiar para vocês, mas é extremamente fundamental quando nós analisamos a arquitetura de desenvolvimento web. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com arquitetura de desenvolvimento desktop, nós temos a facilidade em desenvolver uma determinada aplicação, porque na verdade, em uma mesma aplicação você vai ter a apresentação e o desenvolvimento do controle, né? No caso aí, o controle a lógica de negócio propriamente dita. Quando nós vamos para a web, não funciona muito bem dessa forma, não é verdade? Existem até algumas arquiteturas MVC, por exemplo, que elas separam o desenvolvimento em três camadas: Model, View, Controle, né? Model, a camada de dados; View, a camada de apresentação; e Controle, a camada de lógica de negócio. A grande verdade é que a arquitetura e infraestrutura de uma aplicação web é totalmente diferente de uma desktop. Enquanto no desktop você tem apenas o lado do cliente, né? Ou seja, você tem o desenvolvimento e a aplicação será executada no seu próprio computador. No desenvolvimento web é diferente. Você tem a aplicação rodando no seu computador, no browser, só que o processamento dela é realizado por meio de um servidor. Logo, nós temos a arquitetura cliente-servidor ou client-server, em que o cliente ele vai sempre disparar uma requisição por meio de uma request, e o servidor ele sempre vai devolver a requisição por meio de uma resposta ou response. E aí está um grande desafio. Por quê, pessoal? Porque nós temos que lembrar que quando o cliente ele requisitar algo para o servidor, ele vai requisitar sobre o ponto de vista do protocolo HTTP, e ele vai utilizar o recurso dos métodos HTTP, tá certo? Eu lembro para você alguns deles: método GET, método POST, método PUT, método DELETE, método PET e por aí vai. Isso vai ser definido de acordo com o seu objetivo na requisição. Eu quero apenas consultar um dado, então requisição GET. Quero apenas adicionar um novo dado, requisição POST. Quero apenas alterar um dado, posso utilizar a requisição PET em atualização parcial, ou PUT, atualização total. Ou eu quero remover alguma coisa em uma requisição, aí eu posso utilizar o método delete, tá certo, pessoal? E aí o que acontece? Quando o servidor receber a requisição disparada pelo cliente, tá? O cliente ele vai ser um navegador, pode ser alguma aplicação. Ele vai estar analisando aquela requisição e posteriormente ele vai estar devolvendo uma resposta, tá certo? A resposta ele vai vir em forma de código, tá certo? A gente chama isso de status code, como é conhecido no protocolo HTTP. Esse status code ele pode se dividir em 5 famílias: família 100, 200, 300, 400 e 500, tá certo? Na família 100 nós temos aí uma mensagem de informação. Quando o servidor quer devolver apenas uma resposta de informação, ele vai devolver um código da família 100, que pode ir até 199. 200, uma resposta de sucesso. Então, quando o servidor quer devolver que deu tudo certo a requisição e ele vai imprimir uma página na tela, ele vai devolver um código que vai de 200 a 299. Quando ele vai imprimir alguma mensagem de redirecionamento, ele resulta na resposta de 300 a 399. E por fim, quando der algum erro na requisição que o cliente fez, se for um erro no lado do cliente, o código será de 400 a 499. Por fim, se for um erro no lado do servidor, será 500 a 599. Tá certo? Fiz aqui um rápido overview sobre como funciona o modelo cliente-servidor, partindo do ponto de vista do protocolo HTTP. E aí eu quero que você saiba agora, pessoal, o que acontece quando você acessa um determinado site hoje no seu computador. Você abre o seu browser, acessa um determinado site, por exemplo, o Google, você digita alguma coisa para pesquisar, digita lá para pesquisar. Quando clica em pesquisar no botão, o que acontece? A página é novamente carregada, tá certo, pessoal? Isso sob o ponto de vista do modelo tradicional, tá certo? Quando isso acontece, nós falamos que temos uma requisição síncrona, tá certo?
é quando o cliente ele envia uma requisição e ele fica esperando que o servidor responda para ele a requisição. Então, nesse caso, o cliente enviou a requisição e logo ele só vai sair da requisição quando ele tiver a resposta, quando ele tiver o feedback do servidor, tá certo? É por isso que durante esse inteirinho acontece o que? O recarregamento da página. Então, isso nós tratamos de uma requisição síncrona. Uma requisição assíncrona é o contrário, tá certo? É quando o cliente ele envia algo para o servidor, só que ele não fica esperando, não fica bloqueado esperando a resposta do servidor. Ele pode fazer outras atividades e quando o servidor responder para ele, ele será notificado, tá certo? Mas uma requisição assíncrona, o browser, o cliente, ele não fica esperando a resposta do servidor de uma requisição anterior, tá certo? É por isso, inclusive, que quando nós estamos diante de uma requisição assíncrona, o cliente, que é o browser, quando ele vai enviar a requisição, quando ele vai enviar e vai finalizar, o servidor responde a requisição, em nenhum momento nós temos o carregamento de página, tá certo? Porque o cliente ele não ficou esperando com que o servidor respondesse para ele e nesse momento de espera seria recarregada a página, tá certo? No assíncrono nós não temos isso. Nós temos aqui uma rápida analogia, tá? Imagina que você vai comer uma pizza hoje à noite e aí você tá no momento jogando videogame, né? Tá jogando FIFA. Tá lá no seu joguinho, no Xbox. Joga, só que aí você resolve dar uma parada no seu Xbox. Você resolve pegar o seu carro, pegar a sua moto e se dirigir à pizzaria mais perto de sua casa. Quando você vai lá, você pede para ele, eu quero tal pizza, né? E aí você só vai sair da pizzaria, caso você queira comer dentro do estabelecimento, ou você come lá, ou então você leva para casa. Você só vai voltar para casa quando tiver em mãos o que? A sua pizza, tá certo? Você vai esperar o modo de preparo, vai esperar entregar para você, realiza o pagamento e pega a sua pizza e vai para casa, tá certo? Isso aí nós temos uma analogia para requisição síncrona, tá certo? Por que síncrona? Porque você fez a requisição ao servidor, no caso você pediu uma determinada pizza, só que você estava lá no estabelecimento. Você esperou que o período da pizza estivesse pronto. Quando esteve pronto, o servidor te devolveu uma resposta, né? O garçom falou, olha, tua pizza está pronto. E aí você foi ao balcão, realizou o pagamento da pizza, pegou a pizza e levou para casa, tá certo? Ou seja, em todo esse momento você esteve que estar lá esperando na pizzaria até sair com a pizza debaixo do braço, tá certo? É assim que ocorre uma requisição síncrona. O cliente ele só vai deixar o servidor depois que ele estiver esperando, depois que o servidor devolver a resposta para ele. Por isso que durante todo esse processo, né, pode estar ocorrendo aí o recarregamento de página. Já a requisição assíncrona, o que você pode fazer? Você não estava jogando o seu videogame, jogando FIFA, você pode continuar jogando o seu videogame, resolve lá pedir alguma pizzaria que entrega, faz entrega por meio de delivery, pede por meio de um aplicativo, ele te dá a estimativa de que daqui a 30 minutos ele vai trazer a pizza para você. Quando chegar a pizza, eles vão te notificar, você dá um pause no seu jogo, realiza o pagamento da pizza lá para o motoboy, pega a sua pizza e continua jogando e comendo a sua pizza, tá certo? Em nenhum momento perceba que você teve que desligar o seu videogame e se dirigir até o local da pizzaria para pegar a sua pizza, tá certo? É assim que ocorre com requisições assíncronas também na internet, na web atualmente, tá? Então, quando você faz uma requisição assíncrona, você não precisa parar o que você está fazendo, ficar só em uma coisa, esperando que o servidor te responda para depois continuar a fazer o que você estava fazendo. Isso na requisição assíncrona é bem fluido, tá certo? É quando você faz uma requisição assíncrona e continua realizando as suas atividades como se nada tivesse acontecido. Quando o servidor responder, devolver uma resposta por meio de um status code, você será notificado e aí você continua então a resolver e fazer aquilo que você estava fazendo até então na internet. Dá um exemplo aqui para vocês. Em requisições assíncronas, nós temos, por exemplo, e-commerces que fazem consulta de CEP no web service do Correios, tá? Quando você digita o seu CEP e clica em calcular o frete, dificilmente
Se é uma requisição assíncrona, dificilmente a página será recarregada novamente. Ele vai apenas carregar aquela pequena parte, você nem vai perceber, e alguns segundos depois você já vai ter o valor que será acrescentado ao valor do seu carrinho, porque foi uma requisição assíncrona, você não precisou esperar que o servidor te respondesse a resposta da requisição, e de modo que você teve uma interatividade, né, uma interação fluida na internet. Você continuou acessando o site como se nada tivesse acontecido. E o melhor de tudo, sem que a página fosse recarregada novamente, tá certo, pessoal? É dessa forma que ocorre quando a gente trabalha com o modelo tradicional da internet, que ele trabalha de modo síncrono, e quando a gente trabalha com o modelo Ajax, que ele trabalha por padrão do modo assíncrono, tá certo? A gente vai falar exatamente sobre isso agora. Olha só como é que funciona aqui o modelo tradicional da web, tá? A gente tem aqui o browser, que é o cliente, temos o servidor, o browser ele vai requisitar algo para o servidor posteriormente vai estar devolvendo, só que entre a requisição e a resposta do servidor, o que é que nós temos aqui à direita, tá? Nós temos aqui o screen reload, tá? Ou seja, a página sendo recarregada, tá, pessoal? Durante todo esse processo, a página sendo recarregada. É isso que acontece no modelo de requisição síncrono. Entre a requisição e entre a resposta, a página será recarregada, tá certo? E nós não temos aqui nenhum intermediário. O cliente ele interage diretamente com o servidor. Então, nesse modo tradicional, nós temos aí um overhead bem grande no lado do servidor, tá certo? Isso aí é um outro ponto também bem importante, tá? Porque imagina que você esteja requisitando várias informações ao servidor, outros clientes, né, de outros navegadores também estão requisitando para o mesmo servidor, então chega um momento em que o servidor ele vai ter um grande overhead, tá certo? Quando eu digo overhead é que ele vai ter um grande processamento sendo realizado dentro dele. Então o modelo tradicional é um modelo em que faz parte apenas o cliente e o servidor, e todo o processamento é feito no lado do servidor. E aí durante a requisição até a resposta será feito o que na página? O recarregamento da página. Alguns passos, né? O usuário então vai solicitar uma informação pelo navegador, o navegador vai buscar informação no servidor web um objeto, né, que pode ser um script PHP, um servlet, vai tratar a solicitação, os dados podem ser recuperados por meio de um banco de dados, que aí já vai envolver um pouco mais de complexidade, porque pode ser que o servidor esteja em o servidor de banco de dados esteja em um outro servidor, então vai passar de servidor para servidor. É preparado então a resposta, né, que será por meio de um status code. O navegador retorna a informação ao usuário. Com isso, né, o que foi que aconteceu? A página foi recarregada e foi carregada uma nova página, tá certo? Isso na requisição síncrona. Resumindo, a cada solicitação do usuário, ou cada requisição, há necessidade de recarregamento total de uma página e carregamento total de uma nova página. Esse então é o modelo tradicional da web, é o modelo na qual nós estamos muito acostumados quando acessamos a internet, tá certo? Qual seria então o modelo do Ajax? Perceba que poucas mudanças serão realizadas, tá? Vamos continuar tendo o browser, que é o cliente, ele vai requisitar algo para o servidor web, o XML, o banco de dados, e aí o servidor vai estar analisando a requisição e logo depois ele vai estar respondendo a requisição. Aqui lembra, mais uma vez, a requisição do cliente será feita por meio de um método HTTP, enquanto que a resposta do servidor será feita por meio de um status code. Aquilo que a gente falou no início da aula, tá certo? Então aí, até então, nós não temos nenhuma mudança. A mudança ela vai ocorrer justamente aqui no lado direito, tá? Enquanto eu requisitar algo para o servidor e ele me responder, perceba que a gente não vai ter aquele intermediário, né, que seria exatamente o recarregamento da página. Eu vou ter apenas a requisição e a resposta. Durante esse processo, o cliente, que é o browser, ele pode estar realizando qualquer outra atividade, tá certo? Então você não vai ficar preso esperando que o servidor te responda, você pode estar acessando outra parte da web, outra parte lá do seu portal, outra parte da sua aplicação, ou até mesmo realizando uma outra atividade dentro da aplicação. Nesse caso, para que isso aconteça, tá, a gente não vai ter mais diretamente a comunicação entre o browser, que é o cliente, e o servidor. A gente vai ter um elemento intermediário, que é o Ajax, tá certo? E aí o Ajax, com isso, ele vai estar intermediando a conexão direta, que era direta,
entre o cliente e o servidor. E aí com isso a gente pode também concluir de que o Ajax ele vai tirar um pouco do desempenho, né, do processamento que o servidor teria se fosse realizado uma requisição síncrona. Por isso que a gente fala que a gente conclui que utilizando o modelo Ajax, o servidor ele meio que vai ter uma folguinha, né? Ele vai ter um overhead mais baixo do que utilizando requisição síncrona. Por outro lado, se a gente sabe que o Ajax ele roda no lado do cliente, a requisição, né, o momento em que a requisição e o intermediário estiver sendo feito entre o Ajax e o servidor, pode ser que o processamento, que até então gerava um overhead muito grande no servidor, possa gerar um overhead no lado do cliente. É por isso que algumas vezes, quando a gente acessa algum site e aí o site está demorando a ser carregado, aparece uma notificação na tela dizendo o script JavaScript não conseguiu ser carregado, né? E aí você pode clicar em alguma opção para tentar esperar um pouquinho mais o carregamento da página, tá certo? Isso aí é meio que uma transferência do processamento que era realizado no lado do servidor, agora uma parte é realizada no lado do cliente, porque nós temos a intermediação do Ajax, e vamos lembrar que o Ajax ele é um conjunto de tecnologias que rodam no lado do cliente. Mas em contrapartida, qual será a vantagem disso? Nós vamos ter uma comunicação mais fluida, nós não vamos ter mais carregamento de página a cada requisição e, acima de tudo, a interatividade na página web, na aplicação, será cada vez mais intuitiva e terá uma experiência de usuário melhor. Há quem diga, né, se você pretende incluir isso dentro do seu escopo, né, dentro do seu objetivo, seja em alguma aplicação, seja em algum jogo ou até mesmo em um portal de notícias. Olha só mais uma imagem que representa aqui como que funciona o modelo do Ajax. O browser, né? Lembrar que o browser a gente vai ter aqui disparando a requisição e aí temos o coração do Ajax, que é o XML HTTP request. Nesse caso ele vai requisitar algo para o servidor ele vai posteriormente devolver algo para o cliente, né, o browser, e aqui ele está devolvendo no formato de XML, tá certo? E nesse formato XML, então eu posso agora construir a camada de apresentação da minha página, tá? Então eu posso construir o visual dela, e a gente viu que isso é possível por meio do DOM, onde eu posso construir um formulário, construir todo um visual de forma programática, manipulando diretamente os componentes HTML e componentes do navegador como um todo, tá certo? Então, uma forma aí bem legal de a gente visualizar como funciona o modelo Ajax. Só lembrando, tá, que nesse caso aqui nós estamos utilizando por padrão requisição assíncrona, que é o coração aí que o XML HTTP request possibilita para a gente quando a gente utiliza o Ajax, tá certo? Os passos então: o usuário aciona um evento, a aplicação Ajax é chamada pelo acionamento do evento, ela inicializa um objeto XML HTTP request, o objeto é configurado com um parâmetro de solicitação que inclui o ID do componente que acionou o evento e qualquer valor que o usuário digitou, e por último, o objeto XML request faz uma solicitação assíncrona ao servidor web. Isso aqui é muito importante, tá? A gente vai ver na próxima aula quando falarmos diretamente sobre o XML HTTP request, que você vai definir se a requisição é assíncrona ou síncrona por meio de apenas uma única palavra, tá certo? Isso mesmo, uma única palavra vai definir se a requisição será síncrona ou assíncrona. No servidor web, um objeto, pode ser um servlet, pode ser um script PHP ou qualquer outra linguagem de servidor, uma linguagem server-side, vai tratar a sua solicitação. Os dados podem ser recuperados por meio de um banco de dados e vai ser preparada então uma resposta, tá? Só lembrando, a resposta seria utilizando o status code 100, 200, 300, 400 e 500, tá certo? Não se esqueça disso. O objeto XML HTTP request, então, ele vai receber os dados utilizando uma função de chamada de retorno e vai processar isso. E aí, por último, a aplicação Ajax vai atualizar o componente HTML mapeado pelo DOM da página, tá certo? E aí, outro ponto interessante, né? Quando a requisição for finalizada, o servidor responder a requisição, você ainda vai ter um trabalho com JavaScript de o quê? De montar
a interface visual de forma programática utilizando o DOM, tá certo? Então perceba que, embora esse modelo do Ajax ele traga vantagens, mas ele traz algumas desvantagens, porque agora você vai ter uma complexidade um pouco maior no desenvolvimento de uma aplicação. Mas a partir do momento que você acompanha ali o passo a passo, e tudo isso fica bem natural para você, né? O desenvolvimento ele costuma ser bem fluido, né? Inclusive você tem vários frameworks que podem te ajudar, frameworks JavaScript pode te ajudar na manipulação desses modelos de requisição assíncrona sob o ponto de vista do Ajax. Então é bem legal conhecer e é bem legal utilizar também para dar uma cara nova na experiência de usuário das suas aplicações. Por último, resumindo, o Ajax é uma técnica indicada para melhorar a experiência do usuário. Com aplicações Ajax, apenas uma parte da página é atualizada, dando uma impressão de dinamismo ao usuário. Ele vai reduzir a utilização de banda, por apenas uma parte das páginas web ser atualizadas, a uma redução do uso de banda do servidor. E por último, né, ele ajuda também a separar a camada de dados, formatação, que é a apresentação da página HTML, estilo com CSS e a funcionalidade que você pode estar trabalhando aí com o JavaScript. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido então a diferença de requisição síncrona e assíncrona e, sobretudo, que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o modelo do Ajax, tá certo? Vou finalizá-lo neste momento. Na próxima aula a gente vai falar sobre o coração do Ajax, que é o XML HTTP Request. Até a próxima aula.